Essa blusinha tem o tamanho ajustável. Ela pode servir desde o manequim 38 até o 44. Isso porque essa largura, na altura do busto, ela mede 58 centímetros. E aqui, no comprimento, 38 centímetros. Mas, se você for fazer o tamanho maior e a quiser mais comprida, é só seguir a aula em que eu mostro como colocar o square nessa parte de baixo. Veja bem, para o tamanho 38, ela vai ficar mais folgadinha. Aqui vai ficar mais franzidinho. Para o tamanho 44, ela vai ficar mais esticada. O ajuste nós fazemos aqui por esse cordãozinho que vai a volta toda dela. E veja bem, se você quiser fazê-la num tamanho menor, sem fazer como se fosse batinha, aí eu aconselho você a usar uma linha mais fina. Agora, se você quiser fazê-la como batinha, mas no tamanho maior, aí você deverá usar uma linha um pouco mais grossa. Veja bem que aqui, para fechar, eu costurei os botões. Eu não fiz casa, porque essa daqui é para o tamanho 38. No tamanho 44, se você preferir, você pode fazer casa, deixando 2 correntinhas de espaço de acordo com o tamanho do seu botão. E aí você vai poder abrir e fechar a blusa. Essa daqui vai ter que vestir. Essa parte da alça, ela também é opcional. Você pode pôr o cordãozinho de couro ou deixar apenas a parte feita com a própria linha. Fiz essa blusinha usando essa agulha de 3,5 milímetros, porque meu ponto é muito apertado. Então, usando essa agulha mais grossa, ele fica mais macio. Vou iniciar o square fazendo o anel mágico. Pego o fio, passo por 2 dedos, dando a volta. Pego a agulha e puxo esse fio aqui, o segundo fio. Passo por dentro, tiro o dedo, posiciono a linha na mão, seguro esse anel, puxo uma correntinha, entro dentro dessa linha do anel e faço um ponto baixo para firmar esse anel. Agora eu subo 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou fazer 5 correntinhas, que é para dar o espaço entre um ponto e outro. Agora coloco um ponto alto dentro desse anel. 5 correntinhas e outro ponto alto. Vou fazendo dessa forma até ficar com um total de 6. Aqui já conta 1, 2, 3. Tem um total de 6 pontos, contando as correntinhas iniciais. Agora, eu venho aqui e puxo essa ponta. Seguro aqui
onde está aquele ponto baixo e puxo essa linha, fechando dessa forma o anel. Agora, eu vou fechar essa parte aqui da seguinte forma: 2 correntinhas e um ponto alto, pegando na terceira correntinha. Faço o ponto alto e dessa forma a minha correntinha ficou aqui no centro dessa alça. Agora eu introduzo a agulha nessa alça que eu acabei de fazer e faço um ponto baixo. E vou subir 3 correntinhas. Dou a laçada e faço mais um ponto alto nessa mesma alça. Eu vou formar aqui um Vzinho. Então, eu coloco 2 correntinhas, que vai dar de espaço, e coloco mais 2 pontos altos dentro desse espaço. Formei meu primeiro Vzinho. Em cada alça dessas pétalas, eu vou fazer um Vzinho. E separando, nós vamos colocar 5 correntinhas. 5 correntinhas separa cada Vzinho do outro. Duas correntinhas de intervalo. E 5 correntinhas para o outro Vzinho. E encerro a carreira com 5 correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, eu vou caminhar até dentro do Vzinho. Faço um ponto baixíssimo no próximo ponto e já coloco um ponto baixo dentro do Vzinho. E repito o mesmo padrão desse V. Faço 3 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, 2 pontos altos dentro do V. 5 correntinhas, um ponto baixo na próxima alça. 5 correntinhas, um V dentro do outro V. Continuo essa carreira assim normalmente e nas próximas 2 vou seguir da mesma forma, fazendo os pontos baixos nas alças que vão se apresentando. É bem simples esse square.
Então veja bem, fiz 4 carreiras com esse Vzinho. Observe que ele fica meio largo, mas não tem problema, depois na hora da emenda isso não vai afetar. Agora nós vamos passar para a última carreira. Já fiz o ponto baixo aqui dentro desse Vzinho e agora eu vou fazer um Vzinho com 3 bloquinhos. Então eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas, dois pontos altos, mais 2 correntinhas e mais 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Esse é o canto da carreira final. Agora eu vou fazer 3 correntinhas e um ponto baixo na próxima alça. Porque como aqui tem 3 bloquinhos, se eu colocar 5 correntinhas aqui vai ficar muito largo. Então por isso que nessa alcinha eu deitei com 3 correntinhas. Agora eu sigo normalmente com as 5 correntinhas que eu já vinha fazendo. Em cada alça eu vou colocando um ponto baixo e fazendo 5 correntinhas. Fiz o ponto baixo nessa última alça. Agora eu vou fazer apenas 3 correntinhas, porque aqui eu vou colocar 3 bloquinhos no canto. Então veja bem, dessa ponta dessa escama até aqui, ele mediu 16 centímetros. Isso é para você ter uma base do seu ponto, da tensão do seu ponto e que agulha você deve usar. Você vai fazer a união dos squares por essas 2 pontas. Então, nós vamos unir aqui nessa parte desse Vzinho e também nesse Vzinho e também nas alcinhas. Vamos unir esse lado primeiro. Então, veja só, já fiz o meu segundo square e estou na última carreira. Cheguei aqui no cantinho, onde eu vou fazer aquele Vzinho. Então, faço as 3 correntinhas e um bloquinho de 2 pontos altos. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, formando o primeiro Vzinho. Agora, no segundo Vzinho que vem aqui dentro, eu vou fazer a emenda com outro square. Então, veja bem, vou fazer apenas uma correntinha, vou pegar o outro square, posiciono, pegando essa parte aqui no avesso, vou introduzir a agulha no segundo Vzinho
do square. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Faço um ponto baixo e outra correntinha. Dou a laçada e venho aqui no square que eu estou fazendo. E faço mais 2 pontos altos. Concluindo assim o meu segundo Vzinho. Faço as 3 correntinhas e não faço a união no outro square. Venho direto na alcinha e faço ponto baixo. Agora, eu começo a fazer a união das alças. Então, 2 correntinhas. Vou lá na outra alça. Deixa eu posicionar aqui. Assim. Vou lá na outra alça de 5. Pulei a de 3 correntinhas. Venho na de 5, pegando pelo avesso. Essa daqui está no avesso. E faço um ponto baixo. 2 correntinhas. Volto no meu square e faço um ponto baixo. 2 correntinhas. Vou no outro square e faço um ponto baixo. 2 correntinhas. Volto no meu square que eu estou fazendo. 2 correntinhas, um ponto baixo na alça de 5. 2 correntinhas e volto para essa alça de 5. Agora, 3 correntinhas, 2 pontos altos para formar o primeiro Vzinho, uma correntinha, pulei aquela alça de 3 e venho nesse próximo Vzinho e já faço um ponto baixo, uma correntinha e volto para terminar o meu V. Esse é o meu primeiro V. Veja bem que eu comecei ligando no segundo V dessa carreira. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Passou aquele espaço de 3, fiz a ligação nas alças, novamente o espaço de 3. Aí, esse meu primeiro V eu já ligo aqui. Agora, eu dou continuidade para fazer o meu segundo V desse canto. E daí, ele não tem a ligação. Então, agora eu fiquei com 2 Vs nesse canto. Mas ele não faz a ligação com esse, só no próximo square. Aí, eu faço 3 correntinhas e dou continuidade na carreira, finalizando o square. 5 correntinhas para a alça e sigo até o final. Três correntinhas para finalizar, venho aqui em cima e vou arrematar. Veja então como ficou essa união do square. Então, veja bem, comecei unindo por aqui, pelo meu segundo Vzinho. O primeiro fica para lá, assim como do outro square vai ser unido em outro square. Então, dei a continuidade aqui nesse Vzinho, não uni as de 3 correntinhas,
comecei a fazer a união apenas pela alça de 5. Não uni novamente as de 3, a alça de 3, fica esse espaço, né? E aí, nesse primeiro aqui, nesse penúltimo, né, Vzinho, eu fiz a ligação no de lá e concluí o outro Vzinho. Então, nesses segundos aqui, eu não fiz a união. Eles vão ser unidos com outros squares. Então, agora, o próximo passo, eu vou fazer outro square unindo esse lado aqui, ó. Esses dois, pegando esses dois cantos. E aí, o que acontece? Esses dois aqui não vai ter união, apenas esse comprimento. Esses aqui só em outro momento, quando eu for ver o comprimento. Agora eu estou fazendo os squares da largura da blusa. Observe, então, que foram emendadas as laterais. Fiz a emenda aqui e aqui nessa outra lateral, deixando essas duas pontas. Então, aqui eu já tenho 3 squares. Eu vou precisar, para essa blusa, de 8 squares. Então, você vai colocar 8 squares dessa forma, emendando sempre nessas pontinhas, deixando os bicos para cima. Um para baixo e um para cima. Fiz a tira com os 8 squares. Agora, eu vou pegar esses 2 squares da ponta e dobrar sobre esses 2 squares. E os 2 squares da outra ponta, eu dobro sobre esses outros 2. Então, agora, a gente já pode ver que essa parte, essas duas aqui, é uma lateral da frente e aqui a outra lateral da frente. E essa aqui, a parte de baixo. Então, a próxima etapa é a gente fazer o square que vai formar a alça. Esse square, ele vai ser encaixado aqui, tanto na parte da frente, quanto na parte de baixo, das costas. Na parte de cima e na parte de baixo, que seriam as costas. Então, eu tenho que fazer 4 squares para a alça. Um vai ficar encaixado aqui, o outro ali. Um encaixado aqui e o outro aqui. Então, vamos passar para essa etapa, que é o square da alça. Para fazer o square da alça, você vai começar normalmente, fazendo a marcação com as 6 pétalas. Vai colocar os 6 Vzinhos. E aí, nessa terceira carreira, você vai fazer até os 3 Vzinhos. Agora, passa a ser um pouquinho diferente. Eu vou fazer umas alças, continuar fazendo umas alças de 5 correntinhas. Vou colocar um ponto baixo dentro desse V. Outra alça, fazendo um ponto baixo. E aqui, nesse V, eu vou fazer outro Vzinho. Com 2 pontos altos, 2 correntinhas. E 2 pontos altos. Sigo fazendo as alças, assim como eu fiz
desse lado. Coloco dentro do V e faço um ponto baixo. Outra alça. E finalizo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora inicio a próxima carreira normalmente, fazendo os Vzinhos em cima desses Vs. Fiz os 3 Vs e agora vou dar sequência nessa outra ponta, fazendo os arcos e mais esse Vzinho aqui. Os arcos com 5 correntinhas. Agora, para subir para esse último V, ao invés de eu colocar 5 correntinhas, eu vou colocar apenas 3. Faço o V normalmente. Mais 3 correntinhas. E o ponto baixo no próximo arco. Agora dou sequência com as minhas 5 correntinhas. Encerro a carreira com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Vou iniciar normalmente essa outra carreira com os Vzinhos. Vou trabalhar esses 3 normalmente. Fiz os 3 Vs e agora eu vou voltar a carreira. Não vou trabalhar essa parte de baixo. E nesse momento que eu volto, eu já vou fazendo a união lá nos outros squares. Então, veja bem. Vou terminar com 2 correntinhas e um ponto alto que eu vou introduzir nessa terceira correntinha. Vou introduzir na correntinha que é para ficar mais firme. Agora eu faço 3 correntinhas, viro o trabalho
e vou começar aquela última carreira em que eu faço 2 vezinhos aqui. Então, aqui esse é o primeiro vezinho. E agora eu vou começar o segundo vezinho nesse mesmo espaço. Só que agora eu já vou fazer a união lá na minha tira de squares. Então, veja bem, essa é a ponta da tira do square. Aqui está no avesso, porque dessa forma vai ficar melhor, porque quando eu estou fazendo aqui, ele já está no avesso também. Então, por isso que eu posicionei aqui no avesso. Veja bem que aqui estão as duas pontas unidas e aqui as outras duas pontas vazias, que vão fazer parte do abotoamento da frente. E aqui aquela ponta que fica para um lado e essa ponta para o outro lado. Nós vamos encaixar esse square aqui, entre esses dois. Ele vai pegar daqui, passar aqui e até aqui. Então, vamos lá. Eu estou aqui no meu segundo vezinho. Aí, eu vou pegar essa ponta. Veja bem que agora, essa parte aqui fica no direito, mas não tem problema. Vou introduzir aqui no segundo e faço um ponto baixo. Uma correntinha. Volto aqui e faço 2 pontos altos. Faço as minhas 3 correntinhas, que não tem ligação, e coloco um ponto baixo na próxima alça. Agora 2 correntinhas, pulo aquela correntinha de 3 e vou na alcinha de 5. E faço um ponto baixo. 2 correntinhas, volto para o meu trabalho, fazendo um ponto baixo. 2 correntinhas, vou para o outro square e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, volto e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, vou lá no outro, um ponto baixo. 2 correntinhas, venho aqui, um ponto baixo. Agora é o momento que eu faço as 3 correntinhas e começo a fazer o outro vezinho. Só que agora eu já faço 2 pontos, mais uma correntinha, e já vou ligar nesse próximo que está aqui, nesse próximo vezinho. Faço um ponto baixo, outra correntinha, volto para o meu V e faço mais 2 pontos altos. Outra correntinha, vou novamente pegando aqui nesse outro square que está aparecendo e vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha, volto para o meu V e faço, deixa eu refazer ele que ele está largo, e faço mais 2 pontos altos. Faço as 3 correntinhas que não tem união, coloco um ponto baixo. 2 correntinhas, vou lá naquele outro square, pulo as 3 correntinhas que eu não faço união e faço ponto baixo. 2 correntinhas, volto, ponto baixo. 2 correntinhas, vou lá no outro, ponto baixo. 2 correntinhas, volto, ponto baixo. 2 correntinhas, vou lá no outro, ponto baixo. 2 correntinhas, volto na alça,
ponto baixo. Faço as 3 correntinhas que não têm união, vou no Vzinho, faço 2 pontos altos, uma correntinha, vou lá no outro square, pego esse primeiro que se apresenta, esse primeiro Vzinho, faço um ponto baixo, uma correntinha, volto para o meu Vzinho, faço mais 2 pontos altos, mais 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, que é aquele Vzinho que vai ficar sozinho. Então, fiz assim a união da alça. Agora eu encerro essa carreira fazendo 2 correntinhas e um ponto alto pegando aqui nessa alça, para finalizar essa carreira. Agora é só cortar o fio e fazer um nozinho. E depois esconder o fio aqui dentro. Vamos ver como ficou. Então, esse aqui é o square da alça que eu acabei de fazer. Veja bem que eu uni por aqui, vim até aqui nesse meio e continuei até finalizar aqui, cortando o fio. Então, ele vai ter esse formato que fica como se fosse um triângulo, unido nesses 2 squares. Para você entender melhor, essa parte aqui vai ser a cava, que vai ficar embaixo do braço. Então, agora eu tenho que fazer outro square, como o da alça, que é o de triângulo, posicionando nesse vãozinho aqui, entre esses 2 squares. Então, fica dessa forma: a alça, a cava e a parte das costas da alça, do outro square de alça que nós vamos colocar aqui. Então, veja como ficou. Essa é a ponta de uma das laterais da frente. Aqui é a parte da alça. E aqui a cava, que sobe até a outra ponta das costas, a ponta da alça das costas. Agora, deve ser feito esse mesmo processo do outro lado, na outra ponta. Observe, então, como ficaram os squares das alças. Esse é o primeiro square da parte lateral da frente. Aqui é a cava, que fica embaixo do braço. Esse outro square é da parte das costas. Aqui é a parte que fica nas costas. Esse outro square é da parte das costas também. Veja bem que um fica próximo do outro. Aqui é a parte da cava e esse é o outro square da lateral da frente. Observe que sempre eu fiz a união por aqui e terminei aqui, onde está esse fio, mesmo sendo desse lado. Aqui foi da mesma forma. Comecei a unir aqui nessa ponta e vim até finalizar aqui, certo? Isso é porque às vezes você vai trabalhar o outro lado e começa a emendar daqui para cá. E não é. É sempre nesse mesmo sentido. Todos foram emendados no mesmo sentido. Daqui para cá. Tá?
Agora, para você observar como que é montado, então é só pegar e fazer a dobra. Agora está no avesso. Essas duas partes é das costas. E essa parte da frente. Feita a dobra, então já dá para começar a identificar que ela está tomando o formato. Agora, a próxima etapa é fazer o square da parte de baixo. Nós vamos ligar nessa parte de baixo. Agora vamos dar continuidade à emenda dos squares na parte do corpo. Observe que essa parte que fica meio larguinha, meio babadada, ela desaparece quando é feita a emenda. Por quê? Porque aqui são as correntinhas, e aí elas ficam unidas e elas acabam se assentando. Ficam assentadas. Então, veja bem, como eu estava falando antes, o square vai ser unido nesse meio círculo. Então, ele vai começar aqui, desse V, vai passar por esses dois, que ficam no centro, e termina aqui, e dá continuidade depois na carreira. Então, para você observar bem, para começar na lateral, você vai deixar 1, 2, 3 lados. Esses 3 lados, você não vai mexer com ele agora. Você vai começar a emendar por aqui. Nessa outra parte aqui, a gente vai fazer um square adaptado para a lateral. Então, vamos começar a emendar esse square aqui por esse segundo V. Então, veja bem, já estou na última carreira do meu square. Já fiz o primeiro Vzinho, agora eu vou fazer o segundo aqui dentro desse mesmo espaço. Então, eu vou fazer uma correntinha, porque é onde eu vou ligar lá no trabalho que eu estou fazendo. O trabalho está no direito, mas veja bem, quando eu levanto ele vai ficar no avesso. Eu vou introduzir minha agulha aqui, ó, do avesso para fazer o ponto baixo, porque assim ele fica na posição correta, direito e direito, certo? Faço mais uma correntinha, laçada, e 2 pontos altos para concluir o Vzinho. Sempre que você vai iniciar a emenda, preste atenção, é sempre pelo segundo Vzinho. Fez o primeiro, é no segundo que a gente faz a emenda. Do lado de lá também, pulo esse daqui e venho no segundo Vzinho. Agora, faço as 3 correntinhas e um ponto baixo na próxima alça, porque nas 3 correntinhas eu não faço emenda. 2 correntinhas, pulo as 3 correntinhas do trabalho e vou na alça de 5. 2 correntinhas, volto para minha alça e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, vou na outra alça e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, venho para a alça, um ponto baixo. 2 correntinhas, vou na outra alça, ponto baixo. 2 correntinhas, venho na alça e ponto baixo. Então, está feita a união dessas alças. Agora, eu faço as 3 correntinhas e vou fazer outro Vzinho aqui. Faço 2 pontos altos. Opa! Deixa eu puxar aqui.
uma correntinha e vou unir lá naquele Vzinho. Uma correntinha, volto, 2 pontos altos. Uma correntinha, vou lá naquele outro Vzinho do trabalho e faço um ponto baixo. Outra correntinha e volto para concluir esse Vzinho. Veja então como ficam a união dos Vzinhos. Todos ficam unidos. 2 e 2, 2 e 2, 2 e 2. Aqui é a abertura daqueles 3, a abertura, e aqui fica uma abertura da união dos Vs. Agora 3 correntinhas, ponto baixo na alcinha. E aí volto a emendar, continuo, aliás, a emenda, né, com esse square aqui. Pegando sempre ele pelo avesso. E aí volto e coloco o meu no direito. Três correntinhas e nesse Vzinho eu vou unir aqui uma correntinha, dois pontos altos. Observe que esse último Vzinho que eu vou fazer não vai ser unido aqui, tá? Então, eu começo com o meu primeiro Vzinho. Esse primeiro Vzinho, aliás, o segundo Vzinho fazendo união, né? E vou terminar a união do square com o último Vzinho sem fazer união. Aí é só dar continuidade à carreira. Agora, os próximos squares você vai emendar da seguinte maneira. Você vai começar por aqui, por esse segundo Vzinho, vai passar por esses dois, por esses outros dois Vzinhos e terminar nesse primeiro Vzinho aqui, tá? Deixando o outro sozinho. Então, vai fazer esse trajeto para fazer as emendas até chegar ao final. Então, veja bem, a terceira camada de squares, a gente vai começar unindo por aqui, que é aquela pontinha que ficou meio tortinha, né, da lateral, mas que depois ela vai se ajeitar. Aí depois aqui e depois aqui nessa parte desse Vzinho. Então, vamos lá. Estou na última carreira do square, já fiz um Vzinho. Agora eu vou para o segundo, e no segundo é que eu faço a emenda. Então, faço uma correntinha, vou lá na minha ponta, introduzo a agulha,
e faço um ponto baixo. Uma correntinha e volto para terminar o Vzinho duplo, né? 3 correntinhas, um ponto baixo na próxima alça. 2 correntinhas, pulo aquelas 3 e venho na outra alça. Agora eu continuo normalmente a fazer a emenda. Agora, dou continuidade normal até finalizar a carreira. Então, observe agora como ficou a lateral. Nós fizemos a união aqui, aqui e aqui, dessa última camada de square. E ele acertou aqui a lateral. Agora, é só continuar fazendo a união dessa terceira camada. Então, vai estar unindo para cá, pegando esse segundo, pegando os dois, depois pegando os dois e esse primeiro daqui, ou o último aqui, né? Fazendo esse meio círculo, igual estava fazendo anteriormente. Agora, nós vamos fazer um square que vai encaixar nessa parte da lateral. É um square menor. Enquanto esse aqui tem 6 vizinhos, esse square da lateral vai ter 4 vizinhos. Então, vamos lá. Começo pelo anel mágico, normalmente como o outro. Subo 3 correntinhas e agora, para fazer o espaço, esse primeiro espaço, eu vou fazer 2 correntinhas. Um ponto alto. Agora eu volto a fazer 5 correntinhas, como no outro anel, nos outros squares. 5 correntinhas novamente. E agora, para finalizar, 2 correntinhas de espaço. E o último ponto alto. Dessa forma, eu fiquei com essas 4 alças. Vou puxar o fio
e vou trabalhar em carreiras direito e avesso. Então, aqui vai ficar um meio círculo. Eu não vou fechar esse círculo, ele fica dessa forma. Então, agora, eu levanto 3 correntinhas, viro o trabalho, vou fazer 2 correntinhas para dar como se fosse um Vzinho, venho aqui no primeiro espaço e coloco 2 pontos altos. Então, veja bem, aqui nessa lateral e nessa lateral, ele vai ser dessa forma, meio Vzinho. E aqui são os Vzinhos normais. Então, vamos lá. 5 correntinhas. Vou na próxima alça e faço o Vzinho com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. 5 correntinhas novamente. Venho na próxima alça e faço aquele outro V. Dois pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Mais 5 correntinhas. Aí, cheguei na alça lateral. Então, aqui eu vou fazer o meio Vzinho, que são 2 pontos altos, 2 correntinhas e um ponto alto pegando na terceira correntinha. Naquela terceira correntinha inicial, que equivale a um ponto alto. Agora, eu faço 3 correntinhas para subir, viro o trabalho, faço 2 para dar um intervalo, como se fosse do V, insiro a agulha no espaço desse V e faço 2 pontos altos. E agora eu dou sequência normalmente, com as 5 correntinhas pegando na alça. Encerro, vindo aqui naquele espaço de 2 correntinhas, né, esse meio Vzinho aqui, e vou colocar 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas e um ponto alto aqui na terceira correntinha. Agora, a gente sempre vai repetir esse início e final pelas próximas 2 carreiras.
Então, observe, está pronto nosso meio square. Observe que ele fica essa parte como se estivesse juntando aqui embaixo, né? Mas não tem problema, porque é por conta das alcinhas de correntinhas. As alcinhas se ajustando, ele vai ficar dessa forma. Então, agora eu vou começar a última carreira. E aí, essa última carreira já vai ser emendada lá na lateral. Então, veja bem onde você vai posicioná-lo. Aqui é o nosso square da alça. Aqui é a primeira camada de square. E aqui está na segunda camada. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Vamos encaixá-lo aqui. Então, essas duas vão ficar sobrando, tá? E aí, a gente vai pegar a partir daqui, desse segundo Vzinho, o primeiro Vzinho não, é o segundo. Aí, a gente vai caminhar até aqui, fazer essa ligação, desce até esse Vzinho, e aí encerra a carreira. Vou subir as 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto. Agora, eu vou fazer mais uma, que é o do espaço do Vzinho. Vou lá pegar minha peça, trago aqui e introduzo a agulha no segundo Vzinho. Sempre com essa peça aqui no avesso. Faço ponto baixo, uma correntinha, dou a laçada e volto para o meu trabalho. E aqui eu termino o meu V com 2 pontos altos. Faço as 3 correntinhas, venho aqui na minha alça e coloco um ponto baixo. Agora faço as duas, vou lá no outro trabalho, pulo aquela alcinha de 3 e venho na alça de 5. Faço um ponto baixo e 2 correntinhas. E volto para a alça. Agora eu faço a emenda, continuo a emenda normalmente, como eu fiz dos outros squares. Uma correntinha, vou até aquele Vzinho, faço um ponto baixo. Outra correntinha, volto no meu Vzinho. 2 pontos altos, mais uma correntinha, vou lá naquele outro V, outro ponto baixo, outra correntinha e termino esse V. Três correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas, vou lá no outro square, pulo aquelas 3 correntinhas da lateral e venho na alça de 5. 2 correntinhas e um ponto baixo. E dou a sequência.
Então, veja bem. Fiz a união aqui, aqui no meio, e aqui só liguei esse daqui. Agora, a partir daqui, eu faço normalmente até o final, sem emendar. 2 correntinhas e termino esse V que vai ficar sozinho. 3 correntinhas. E aí, depois volto a fazer as 5 correntinhas. Três correntinhas. E finalizo com 2 pontos altos, 2 correntinhas e o último ponto alto. Vamos ver como ficou. Então, veja onde nós unimos. Nós pegamos aqui esse ponto, pegamos aqui esses dois e depois aqui essa ponta. E aí, a carreira veio e terminou aqui.